Olá, boa noite, feliz 2018, muita saúde, paz e muito esporte pra gente nessa nova temporada que já se inicia. E já falando de futebol, esse ano vai ser cheio de atrações para quem ama esporte. Com a realização da Copa do Mundo, o calendário do futebol brasileiro será bem apertado. Vamos ver agora quando começam as competições e até quando elas vão. A pré-temporada dos clubes terá apenas 2 semanas e tem início no próximo dia 3. Já os estaduais poderão ser realizados dentro de 18 datas entre os dias 17 de janeiro e 8 de abril. Segundo o torneio mais importante organizado pela CBF, a Copa do Brasil será disputada em 8 fases entre os dias 31 de janeiro e 17 de outubro. As equipes que vão participar da Copa Libertadores da América só entram na Copa do Brasil durante as oitavas de final. Por conta da Copa do Mundo, o mata-mata da Libertadores só será disputado a partir de agosto. O Mundial da Rússia acontece justamente no meio do ano, entre 14 de junho e 15 de julho. Enquanto isso, os clubes envolvidos com a Copa Sul-Americana poderão atuar na Copa do Brasil desde as primeiras fases. O torneio continental começa para as nossas equipes no dia 11 de abril e os 2 jogos da final estão marcados para dezembro. As séries A e B do nosso Campeonato Brasileiro serão realizadas praticamente juntas. A divisão de elite terá início no dia 15 de abril e vai até o segundo domingo de dezembro, enquanto a segundona começa um dia antes e acaba no dia 2 de dezembro. Grande noite para você que acompanha o Gazeta Esportiva. Feliz Ano Novo 2018 aí, portanto, muitas atrações. Mas, obviamente, Copa do Mundo é o que chama a atenção, né? Copa do Mundo na Rússia, o Brasil que corria risco de ficar de fora desse Mundial, com o Tite se reorganizou, recuperou o prestígio perdido e aí está na briga pelo título de campeão mundial, né? Pelo menos essa é a expectativa, a seleção entra como uma das favoritas. Não como principal favorita, mas como uma das favoritas. Aliás, vamos falar muito mais sobre Copa do Mundo ainda hoje no Gazeta Esportiva. Também tem Campeonato Brasileiro. Tem, a partir de maio, tem também Libertadores América, que vai começar logo. E aí você tem Corinthians, você tem Santos, você tem Palmeiras. E a Libertadores América também é um atrativo e tanto, né, Chico? Boa noite. Boa noite, Celso. Boa noite, minha querida Paulinha. Boa Feliz noite. 2018 para vocês todos, Para espectadores. Esse ano aqui, se Deus quiser, vai ser melhor que o outro. Amém. Que o outro, meu Deus do céu, hein? Ave Maria. Aninho difícil, né? Nossa. Não foi tão difícil assim para o Corinthians, por exemplo, né? Foi uma maravilha para o Corinthians, 2 campeonatos, né? Foi ruim para o Palmeiras, foi péssimo para o Santos, que não ganharam nada. Foi pior ainda para o São Paulo. Palmeiras também não ganhou nada. Quem? Palmeiras também não ganhou nada. Então, eu falei isso. Santos, Palmeiras, o São Paulo Paulo foi que não ganhou péssimo. absolutamente nada. Atlético Mineiro, favoritíssimo, nem classificar para a Libertadores classificou. E o Flamengo, que foi uma grande decepção. Nossa Senhora. Né? Foi uma grande decepção. Eu só dei valor para o título do Corinthians quando eu vi a choradeira do Flamengo. Eu falei, olha como é difícil ser campeão. Não é fácil. Então, minha gente, é o seguinte, esse ano aqui, muito futebol e pouco tempo. Isso me preocupa, né? Apertado demais, muitos torneios. Se eu fosse um dirigente de futebol da CBF ou da Federação Paulista de Futebol, eu ou cancelaria o Campeonato Paulista, não disputaria esse ano, para ganhar mais espaço, né? Ou faria um torneio de 1 mês, aproximadamente, tipo Copa do Mundo. Seria o ideal, né? Uma coisa bem apertadinha. E depois, o Campeonato Brasileiro, por exemplo, poderia ficar o ano inteiro, mas a Libertadores faria só 6 meses e não 1 ano. Copa do Brasil também deixaria para o segundo turno. Sim. Enfim, dá uma mexida no calendário, porque está muito apertado e vai ficar muito difícil para os clubes. Esse ano aqui vai ter surpresa, hein? Esse ano aqui, aposto com você que time pequeno vai acabar sendo campeão brasileiro. Será? Eu acho. Pois é, como a gente viu, esse ano a gente vai trabalhar muito e será para lá de especial, já que teremos Copa do Mundo na Rússia. O Mundial começa só em junho, mas as emoções envolvendo a competição já começaram no sorteio realizado no começo do mês passado. Vamos se lembrar então como ficaram os 8 grupos? Anfitriã, a Rússia fará o jogo de abertura da Copa com a Arábia Saudita no dia 14 de junho de 2018. Os russos ainda irão enfrentar no Grupo A as seleções de Egito e Uruguai.
Vizinhos na Europa, Portugal e Espanha estão juntos no grupo B, que também conta com Marrocos e Irã. No C temos França, Austrália, Peru e Dinamarca. Já no D, a Argentina medirá forças na primeira fase com Islândia, Croácia e Nigéria. O Brasil caiu no grupo E. A estreia da nossa seleção no Mundial será no dia 17 de junho em Rostov, diante da Suíça. No dia 25, os comandados do técnico Tite jogarão em São Petersburgo com a Costa Rica. E o último jogo do Brasil na fase de grupos acontecerá no dia 27, contra a Sérvia em Moscou. Atual campeã, a Alemanha está no grupo F e inicia a defesa do título diante do México. Os alemães ainda terão pela frente Suécia e Coreia do Sul. No G temos as seleções da Bélgica, Panamá, Tunísia e Inglaterra. E para fechar, a Polônia encabeça o grupo H, ao lado de Senegal, Colômbia e Japão. Fica a expectativa muito grande pelo que o Brasil vai fazer. Eu, já no ano passado, Chico, quando aconteceu o sorteio, eu não entendia que o Brasil pegou uma molezinha, acho que até você pensa diferente de mim, né? Acho que a Suíça, por exemplo, vai oferecer muito trabalho para o Brasil, especialmente porque eles têm um sistema defensivo muito forte, muito sólido. Então vai ser muito difícil de o Brasil ganhar da Suíça. A Costa Rica, sinceramente, ela não me parece que tem a mesma força do futebol apresentado aqui na Copa do Mundo do Brasil, quando se classificou em primeiro lugar num grupo que tinha Inglaterra, Itália e Uruguai. Verdade. Foi a grande surpresa. Tinha o José Pinto como técnico do time, que aliás, corintiano de coração. Corintiano de coração. Fiz um estágio no Corinthians, né? Pois é. Ele se apaixonou pelo Corinthians. E a seleção da Sérvia também, eu acho que o Brasil tem que tomar muito cuidado, porque se terminar em segundo lugar no grupo, Chico, o Brasil é favorito, claro, mas terminar em segundo lugar no grupo, pega uma Alemanha já nas oitavas de final, ou existe uma grande possibilidade de isso acontecer. Você falou certo, porque eu acho que o Brasil embala nessa Copa se for bem na fase de classificação. Foi sempre assim, né? Você tem essa fase de classificação com uma espécie de adaptação, sabe, Paulinha? Sei. Você se adapta ao campeonato, você respira, você começa a perceber, peraí, vamos aqui, vamos ali. Dificuldade principal, muitos jogos de cidades diferentes e muito longe, uma cidade da outra. Né? Só o Brasil vai viajar 2.500 quilômetros, 2.500 em 11 quilômetros. dias. Aí você vai falar assim, pô, mas que país é esse? A Rússia, meu filho, é 2 vezes o tamanho do Brasil. Você junta Canadá e Estados Unidos, e o Brasil é grande. Junta Canadá e Estados Unidos, não dá a Rússia. Então, é um negócio complicado. É um continente, praticamente, né? Embora seja um país. Então, ela tem metade está no Ocidente e metade está no Oriente da Rússia. Então, é muito longe. 4 fusos horários. E eu duvido que os jogadores não sintam isso. Mas aí, é o tal negócio. Tirando os russos, que estão acostumados a jogar lá... Né? Vai ser diferente para todo mundo, né? Vai ser diferente para todo mundo. É aquele tal negócio. Quando chove, o campo está molhado, o campo é difícil para jogar, tanto para mim quanto para você. É verdade. Né? Então, isso não é desculpa, mas vai ser um teste de fogo pro time do Tite. Vamos torcer que dê tudo certo, né? Ai, vamos torcer, pelo amor de Deus. E já que o assunto é Copa do Mundo, em 2018 vamos completar 60 anos da primeira conquista brasileira em mundiais. Bora então relembrar esse título inesquecível. O silêncio de um Maracanã com 250 mil pessoas, causado pelo gol do uruguaio Didier, na final da Copa de 50, ainda estava vivo na lembrança do torcedor brasileiro. Perdemos um título em casa, que foi uma coisa absurda, né? Perdemos em seguida a outra Copa na Suíça. Então era um perdedor o Brasil, não era um time considerado um time vencedor. 8 anos depois, o complexo de vira-latas, como dizia o escritor Nelson Rodrigues, seria abandonado de uma vez por todas. Paulo Machado de Carvalho, o Marechal da Vitória, chefiou a delegação brasileira na Copa do Mundo da Suécia, a maior até então, com apenas um objetivo: vencer. A Copa foi uma organização perfeita. O Dr. Paulo Machado de Carvalho já era afeito ao futebol. Ele montou uma grande equipe. E era uma equipe que exigia muita disciplina,
nós somos muito disciplinados à conquista da Copa, né? A meta tinha que ser a Copa, custasse o que custasse. Sob o comando do técnico Vicente Feola, o elenco da seleção brasileira foi uma mistura da experiência de Gilmar e Didi, por exemplo, com a juventude de Garrincha e Pelé. Havia uma turma que já pela própria maneira de ser, de proceder e pela experiência, tinha um certo comando com relação aos demais. Nós tínhamos o Gilmar, que já tinha vivido em 2 Copas, né? Nós tínhamos o Djalma Santos, nós tínhamos o Nilton Santos, nós tínhamos o Zito, tínhamos o Didi. A molecada, os outros jogadores mais jovens, tinham assim que manter a disciplina, porque havia realmente exemplos admiráveis desses jogadores que eu citei. No primeiro jogo, dia 8 de junho, contra a Áustria, a molecada ficou no banco de reservas e a experiência foi necessária para uma boa estreia. Aos 37 minutos de jogo, Mazzola marcou o primeiro gol da trajetória do primeiro título mundial brasileiro. O lateral Nilton Santos, contrariando as ordens de Feola para que não atacasse, fez o segundo. Ele viu um espaço vazio, ele estava com a bola e eu, dentro da minha função, eu estava próximo ao Nilton. Aí eu falei, olha, vai que eu fico na tua. O terceiro saiu dos pés de Mazzola novamente. 3 dias depois da estreia, o Brasil enfrentou a Inglaterra. 0-0 que mudou a história daquela Copa e também do futebol mundial. Chateado com o empate, Feola fez 3 alterações na equipe para a partida contra a União Soviética. A primeira foi a entrada de Zito no lugar de Dino Sanha. Eu soube que ia jogar pelo quadro de aviso. Nós lá éramos dirigidos por um quadro de aviso. Tal hora tem treino, tal dia tem isso, tal dia tem aquilo. E a escalação eu soube lendo no quadro de aviso. Ninguém me falava, você vai jogar. Até o jogo contra os soviéticos, o Brasil, é claro, ainda não era campeão do mundo. Garrincha era apenas mané e Pelé ainda não era rei. Nós jogadores sabíamos que o Garrincha e o Pelé eram insuperáveis, eram muito melhores, eram gênios. A presença do Garrincha e do Pelé eu acredito que foi talvez uma conversa dos jogadores mais experientes com o Vicente Feola, né? Eu não percebi reunião nenhuma, nem soube lá que havia tido uma reunião para pedir a troca de jogadores e tal. Essa falação toda bateu na gente, né? Que houve uma reunião dos jogadores para colocar o Garrincha. Eu não participei. Eu não sei de absolutamente nada. Desesperado, o técnico russo perguntava quem era aquele driblador de pernas tortas, camisa de número 11. Garrincha precisou de apenas alguns minutos para se apresentar ao mundo. Com 2 minutos de jogo, o Garrincha recebeu uma bola, deu uma bombada, quase derrubou a trave dos russos, né? Vavá recebeu passe milimétrico de Didi e abriu o placar. Vavá, o peito de aço, marcou novamente e o Brasil venceu por 2-0. O adversário a ser batido nas quartas de final era País de Gales. Jogavam com os ingleses, jogadores 10 atrás, um recuado. 10 atrás, um na frente, balão para frente, balão para todo lado. E muita marcação de pegada. Eu achei que foi o jogo mais difícil. Ao contrário de Garrincha, Pelé ainda não tinha revelado quem realmente era dentro de campo. Muita gente diz, como pode, Pelé, você, aquela responsabilidade? Poxa, mas na realidade, eu não tinha responsabilidade nenhuma. Nós que já o conhecíamos do Santos, sabia que com ele não ia ter negócio de medo de Copa do Mundo, por ele ser um jovem de 17 anos. Quando o jogo entre Brasil e País de Gales se encaminhava para mais um 0-0... Ele estava iniciando na seleção brasileira, havia saído machucado daqui do Brasil e esse gol me deu confiança. Daí então eu peguei a posição de titular da seleção brasileira. A semifinal foi contra a França, que tinha um poderoso ataque liderado por Just Fontaine.
e com 13 gols, ainda é o maior artilheiro de uma única Copa do Mundo. Ele era um jogador de boa qualidade, forte, alto, fazia muito gol de cabeça e sabia também trabalhar a bola no chão. Era o jogo entre o melhor ataque e a melhor defesa. Até ali o Brasil não havia levado gol. Vavá marcou o primeiro do jogo. 7 minutos depois, ele, Dias Fontaine, empatou para a França. Mas também nós tivemos sorte nesse jogo, porque o zagueiro da França, João Quet, numa jogada com o Vavá, ele se machucou e teve que sair. E naquela época não tinha troca de jogadores, então eles ficaram com 10. Isso facilitou bastante também. Eu acho que o Brasil iria com o João Quet ou sem João Quet ganhar o jogo. A seleção brasileira era melhor. 2 minutos depois da saída do zagueiro francês, Didi, com a conhecida folha seca, colocou o Brasil na frente. A partir de então, só deu Brasil, ou melhor, só deu Pelé. Em plena semifinal de uma Copa do Mundo, o futuro rei do futebol marcou 3 vezes. Para o campo de ataque, bola para Tito na intermediária. Tito na direita, aciona bem o balão para Didi. Didi lançando o Pelé, vai entrar na área sozinho, parou, virou, fugiu. Gol de Pelé! Antony ainda fez mais um para a França. Um gol que não mudou a história do jogo, mas que Zito não gosta nem um pouco de lembrar. Porque eu tomei uma bola no meio das pernas do Piantoni, meio esquerdo. Ele me meteu a bola no meio das pernas e fez o gol, né? Isso aí me deu raiva. Precisamente no dia 29 de junho de 58, o Brasil enfrentou os suecos, donos da casa, na final da Copa do Mundo. Como as duas seleções jogavam de amarelo e o Brasil perdeu o sorteio, a seleção teve que jogar com um inédito uniforme azul. Dr. Paulo Machado de Carvalho, com medo que a mudança de camisa atingisse o pensamento de todos, porque com a amarela nós estávamos ganhando tudo, ele disse que aquele azul era o manto sagrado da Nossa Senhora. Mas, num primeiro momento, parecia que Nossa Senhora não queria ajudar. Logo aos 3 minutos, Ledholm abriu o placar para os suecos. Foi então que Didi, o príncipe etíope, protagonizou uma das cenas mais marcantes da história das Copas. Não falou nada, foi um gesto dele. Eu acho que para dar uma tranquilidade pro grupo. Dei um pique, fui em direção dele, tipo, anda logo, Didi, nós estamos perdendo o jogo. Um pedido do Nilton Santos, primeira bola pro Mané, depois que está perdendo de 1-0, e logo em seguida o Brasil deu a saída. Bola alongada para Garrincha, domina, bom, vai na boca do gol, fuzilou para defender, de munheca, E o jogo era mesmo com Garrincha. Por 2 vezes ele fez aquilo que sempre fazia e que ninguém conseguia parar. Dribles para a linha de fundo, 2 cruzamentos para Vavá e o Brasil virou o jogo. O terceiro gol deixou bem claro tudo que Pelé ainda faria com a bola nos pés. Zagallo fez o 4. Simonson ainda diminuiu para a Suécia. E no último minuto, Pelé fez mais um. Pelé entrou de cabeça para o arco e gol! Pelé, com uma cabeçada extraordinária, marca o 5º gol do Brasil. Brasil, campeão mundial de futebol. Taça do mundo é nossa, com brasileiro não há quem possa. Eita, esquadrão de ouro, é bom do samba, é bom do couro. A taça do mundo. O mundo finalmente estava aos pés do Brasil. Pela primeira vez, o sofrido povo brasileiro pôde sorrir com o futebol. E a partir daí, esse esporte se tornou tão marcante na cultura brasileira. Eu acho que é uma coisa que jamais se esquecerá na vida. Para mim foi o maior acontecimento da minha vida. Foi um presente de Deus que eu tive. Nossa, só nós somos agora, a partir de agora, os reis do mundo. A taça do mundo é nossa, com brasileiro. Ah, sensacional lembrar isso, né, Chico? E tem um detalhe também, foi a partir desse Mundial que o Brasil adotou a camisa azul como segundo uniforme.
chegou à final contra a Suécia, e aí já tinha aquela questão de achar que a camisa branca dava azar, aí todo mundo começou a gostar da amarela, que o Brasil foi vencendo todos os jogos, aí chegou na final, poxa vida, tem que jogar de azul. Mas aí deu sorte, o Brasil ganhou de 5-2. Eu lembro de uma musiquinha que falava assim, verde, amarelo e azul anil são as cores do Brasil. Era uma musiquinha que tocava, né? Em 58. Eu tinha 4 anos em 58, eu me lembro direitinho. Não dos jogos, evidentemente que não, mas eu me lembro da festa que aconteceu. E depois, estudando a Copa de 58, você vai ver que foi uma seleção que, na verdade, como eu estava conversando com o Alberto Helena Júnior outro dia, discutimos muito Copa de 58, e ele viveu a Copa de 58, né, bastante, né? E ele estava no comecinho do jornalismo, sendo jornalista no comecinho. Aí o que aconteceu foi que o Pelé saiu daqui titular, com 17 anos, mas machucado. Teve um jogo contra o Corinthians, que um jogador, um zagueiro do Corinthians, pegou o Pelé e deu no meio do Pelé. E o Pelé saiu com o joelho desse tamanho. E o Mário Américo, que era o massagista da seleção brasileira, falou, não, eu vou curar esse menino. E levaram o Pelé para lá. Nossa. E o primeiro jogo foi feito pelo Dida, que era atacante, aí depois o Altafini e Mazzola também. A dupla era para ser Altafini, Mazzola e Pelé. E acabou sendo, o Vavá entrou porque o Altafini machucou também. Então, quer dizer, na hora, né, o Pelé entrou, depois do jogo da Rússia não saiu mais, e foi aquele sucesso. Mas o melhor jogador dessa Copa não foi o Pelé. O melhor jogador dessa Copa foi o Garrincha. O Garrincha simplesmente detonou com os russos, fizeram um filme para gravar os dribles do Garrincha. Foi um fuá. O pessoal fala de tecnologia, hoje a tecnologia, mas naquela época os russos gravaram os dribles do Garrincha para tentar marcar o Garrincha. Não adiantou nada, né? O Garrincha fez um salseiro com a União Soviética e depois acabou dando a Copa ao Brasil. Igual a gente usa drone hoje, também não resolve muita coisa, né? Também não, é verdade. Vamos falar agora do Paulistão, que se inicia no próximo dia 17. Dá uma olhada. O formato do Campeonato Paulista será o mesmo dos últimos anos. Os times enfrentam todas as equipes que não estão no próprio grupo, com os 2 melhores de cada chave avançando para as quartas de final. Nos mata-matas, o primeiro colocado do grupo encara o segundo, com o melhor classificado jogando a volta em casa. Uma mudança significativa no torneio é a nova regra de inscrição de atletas. Agora, cada equipe pode contar com uma lista ilimitada de jogadores da base com até 21 anos. Os grupos ficaram da seguinte forma. Na chave A estão Corinthians, Linense, Ituano e Bragantino. O grupo B tem São Paulo, Ponte Preta, Santo André e São Caetano. O C conta com Palmeiras, Novo Horizontino, São Bento e Ferroviária. E para fechar, a chave D tem Santos, Botafogo de Ribeirão Preto, Mirassol e Red Bull Brasil. Na primeira rodada, o São Bento pega o São Paulo. O Palmeiras encara o Santo André. O Linense joga com o Santos, enquanto o Corinthians enfrenta a Ponte Preta. Já o Bragantino mede forças com o Botafogo e o Ituano duela com o São Caetano. O Novo Horizontino recebe o Mirassol e o Red Bull Brasil tem pela frente a Ferroviária. Não tem mais espaço para campeonato regional, Chico. Você vê, e olha que esse ano o calendário está mais apertado ainda. Poderia fazer, eu defendo a ideia de fazer um campeonato paulista nos moldes de uma Copa do Mundo, um torneio claramente de pré-temporada, um mês, sabe, faz uma sede em Ribeirão Preto, uma sede em Campinas, uma sede em Araraquara, se querem promover o futebol no interior, e aí você coloca os times grandes como cabeça de chave dentro dos times locais. Então, a Ferroviária é cabeça de chave ao lado do Corinthians, por exemplo, em Araraquara, o Botafogo com o Palmeiras em Ribeirão Preto, e decide, faz tudo num mês. E depois você cria. A gente tem Série A, Série B, Série C. Pô, cria a Série D, Série E, 5 divisões fortes que você dê emprego e calendário para todos os clubes. É muito mais interessante do que você ter um campeonato como esse. Aí a Lusa começa na Série E. Pode ser. Começa na Série E, coitada da portuguesa, né? Que nem na Série 4 tá, né? Nem na Série quarta B, divisão, né? Na quarta divisão. Mas eu concordo com você. Agora, tirando isso, o Paulistão tem um charme, né? Tem o seu charme. Tirando aquela primeira fase modorrenta, né? O time que souber usar essa fase modorrenta a seu favor,
pode ser campeão brasileiro. Foi o que aconteceu com o Corinthians. O Corinthians montou um time durante o Campeonato Paulista e colheu os frutos no Brasileirão. Eu falei isso aqui o ano passado, no comecinho do ano, fui crucificado. Esse cara não entende nada. Mas não é isso, é que você tem que usar o Campeonato Paulista para acertar o time. Né? Então, eu acho que esses torneios são para isso, servem só para você encaixar aqueles jogadores que você traz, ou aqueles jogadores que você sobe da base, né? E mantendo o time de referência que você tem na cabeça lá. Agora, como é o Carille, o treinador, falando em Corinthians especificamente, eu não duvido não que o Corinthians leve o 29º título, é isso? É que o Corinthians vai estar envolvido na Libertadores, né? Vai estar envolvido, mas dá para ganhar esse campeonato aí. Acho que o foco vai ser Libertadores. Eu não sei. Eu acho, olha, um dos grandes favoritos do Paulistão será o Corinthians, campeão brasileiro em 2017. O Timão confirmou o título contra o Fluminense na Arena em Itaquera e emoção foi o que não faltou naquela partida. Vamos relembrar como foi esse duelo na matéria especial de Alexandre Silvestre. Fazer matéria, meu. Você só tá tirando fotinha aí, tem que pegar o microfone. Aquela vaca lá que você falou tá lá ainda. Aquela vaca. Aquela vaca tá lá, Silvestre. Aquela vaca. Aquela vaca tá lá, procurando de você. A mimosa? A mimosa. Ela passava por ali, ó. Vou apontar. Tá Ali, ó. a gente não esquece, não. Primeiro título dela? Primeiro dela. Fala pra ele, vai Corinthians. Vai Corinthians. Vai Corinthians. Valeu, Gazeta, é nóis. Business e camarote, a entrada é aqui. Maranhão, é isso? Tamo junto aí, ó. 3.500 quilômetros pra ver assistir o Corinthians. Ah, vocês vieram de lá só pro jogo? Só pro jogo, irmão. 3.500 quilômetros, 2 dias já aqui dentro de São Paulo. São Luís mesmo? Isso, São Luís. Pra gente ver esse campeão. Tamo lá, bem bonitona, tá despoluída agora. Já tomei um banho de mar. Já tomou banho? Então, agora você... Aquela variação de maré maluca de vocês. Agora você conheceu um rato da Praia do Caolho. Ah, garoto. Com certeza. E tamo aqui, ó. Belisca, 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 é verdade. Vocês vão ser campeões. Se Deus quiser, nós vamos ser campeões. Com fé em Deus, nós vamos ser campeões. Ô, Chiculândia, hoje nós vamos ser campeão! Vai, Corinthians! Vai, Chiculândia! Eu tenho sentido o dedo do professor Carille. Aí, no caso, o Vanderlei também tem sentido. Mais ou menos. Vou gritar o Vai, Corinthians e mandar um beijo pro Flávio Prado, né? Nosso time, é nós, campeão. Seu time já tá perdendo, já, né? Seu time já tá perdendo. Meu time? Como assim, cara? É, pô, você é São Paulino. São Paulo é 6-3-3. É, aí vem você. São 7-1-1. Mas não, você quer comparar São Paulo com o Corinthians? Sai pra lá. 7-2-1. Você começou a provocar. Não. O cara é São Paulino, mano. O cara é São Paulino. Quer comparar São Paulo? Mas sai pra lá. Ó, sai pra lá, vai pra lá. Tá decepcionado aí com o primeiro tempo? Não, é isso aí mesmo, o jogo é esse mesmo. Daqui a pouco entra uma bola aí, o jogo tem que se colocar mais.
Olha, Celso, vou falar uma coisa para você. Confesso que o meu coração começou a bater mais forte aqui, o meu e do Tim Maia que está ali. Tim Maia viu essas imagens, ficou emocionado, eu também fiquei. Esse jogo foi de lascar. Eu assistindo o jogo e o comentarista dizendo: o Corinthians nunca virou um jogo nesse campeonato. 1-0 para o Fluminense aos 2 minutos. Aquele Henrique, que parece aquele príncipe do Tcherek. Né? Esse é um elogio? Não não estou dizendo que ele é bonitão, ele é um canastrão, cara é um né? príncipe. O príncipe do Tcherek é um canastrão. Agora, eu estou dizendo, ele foi lá e meteu um gol de cabeça. Aí eu falei, pronto, é hoje que vão perder o título ganho, tal, vai ser uma agonia. Aí vem o Jô, empatam 1-1. Aí vem o Cleison inspiradíssimo, cruza, Jô de cabeça de novo. E aí depois o Jadson jogou a pá de cal em cima do Fluminense, que estava entregue, largado, né? E foi isso. Mas foi uma grande decisão, uma decisão que poderia ser melhor se o calendário fosse mais bem distribuído. Se todo mundo sabia que o Corinthians podia ser campeão em cima do Fluminense, por que não puseram esse jogo para tarde? Porque era um feriado esse jogo, né? Podia ter sido à tarde. Se fosse à tarde, dava para você comemorar, dava para você fazer uma série de coisas, né? E já entregava a taça ali. Mas não, foi entregar no jogo contra o Atlético Mineiro. O Corinthians teve que ir perder do Flamengo de 3-0, para depois vir aqui empatar com o Atlético. Que foi um bom jogo também. Mas valeu, título campeão, Corinthians campeão e campeão com todos os méritos e ganhou muito legal. Virou em cima do Fluminense, apesar de muita gente estar secando. Agora, esse comentarista. só que agora, que comentarista você se refere? O que é? A qual comentarista você se refere? O que falava durante a transmissão, que o Corinthians nunca tinha virado um jogo, que o Corinthians não ia conseguir virar em cima do Fluminense, que o Fluminense ia fazer o segundo e o terceiro. Agora, e eu quase entrei na televisão e deu... Mas agora a situação é diferente, né? O Corinthians começou em 2017, aí as pessoas falavam que o Corinthians era a quarta força, não estava entre os principais favoritos. Este ano é diferente. O Corinthians começa já com a expectativa de brigar por título de novo. E também se manter no alto é difícil. Claro que é. É difícil. Você sabe que você me lembrou, uma vez eu encontrei com o Beto Rivera, viu, Tatu? Aqui nos corredores, e eu falei, pô, parabéns, Beto! A Rádio Gazeta está em primeiro lugar. Ele falou, ele preocupado, mas você não está feliz? Ele falou assim, olha, Chico, tô, mas o problema é manter o primeiro lugar, né? É difícil. Então você vê que a rádio oscila, pega primeiro, cai para segundo, terceiro, vai para primeiro, oscila e tal, mas é assim, não é fácil não. Você falou bem, manter o primeiro lugar é difícil. É difícil. Bom, falando em Corinthians, em 2017, a TV Gazeta produziu um material super especial para celebrar os 40 anos do título paulista de 1977, considerado por muitos como o maior título da história do clube. No episódio que resgatamos hoje, vamos rever como foi aquele gol histórico de Basílio, sob a ótica dos personagens envolvidos no lance que colocou fim aos 23 anos de fila corintiana. Tá bem bacana, então confere aí. É gol, explodem corações. Ser corintiano é decidir que todo ano a gente vai sofrer. A história de 77 começa aqui, no Paulo Machado de Carvalho, quando no início de 1955 o Corinthians empata com o Palmeiras por 1-1 e conquista o Campeonato Paulista de 54, o último título antes do maior jejum da história do clube. Corinthians, Corinthians, por 100 anos serás o campeão. 22 anos, 8 meses e 7 dias depois, no dia 13 de outubro de 1977, o Timão, enfim, sai da fila. E com o gol histórico de Basílio sobre a Ponte Preta, no terceiro jogo da final do Campeonato Paulista, volta a soltar o grito de campeão. Dessa vez, aqui no Morumbi. Tira dos olhos do povo a lágrima da humilhação. Um grito de liberdade que originou um novo Corinthians, campeão não só do estado, mas do Brasil, da América e do mundo. Um Corinthians que 40 anos depois daquele título de 77, escreve sua história de outro patamar, em outro cenário. Mogi, Guarulhos, Itaquera, tudo
tudo vibra Coringão. Ali nasceu um outro Corinthians, né? Até porque logo depois do título de 77 vem os sonhos de grandeza, de se montar uma seleção, de se ter um estádio, que agora é concretizado, mas já há 40 anos o Vicente Mateus relançou o KD Corintião, conseguiu o terreno em Itaquera, o primeiro a conseguir o terreno em Itaquera foi o Vicente Mateus. Foi uma mudança radical, né? Que a gente saiu de um sofrimento para alegrias. Isso veio no quê? Naquele gol, naquele pé de anjo Salvador, porque o pé de anjo tirou todo aquele peso que tinha em cima das costas do Corinthians, de todos os corintianos. É um divisor de água, né? Sem 77 não teria tido 79 nem a democracia, não teria tido o 90. O Corinthians é um até 77, é outro depois de 90, é outro depois de 2012, mas 77 foi um marco. O Corinthians, depois de 77, ele teve várias gerações, né? Nós tivemos as gerações do comando do Sócrates com a democracia corintiana, quantos ídolos não tiveram com Sócrates nessas conquistas. Aí nós tivemos essa geração de reconhecimento que foi a do Neto, primeiro brasileiro. Em seguida, o Marcelinho, que ganhou tudo aqui, tudo quanto é campeonato, disputando pelo Corinthians. E eu coloco um dos pontos importantes na história também de geração, o Ronaldo Fenômeno. E que golaço! É do Fenômeno na Vila! O desafio mais recentemente da Libertadores, em 2012, o desafio da afirmação internacional. Mas eu acho que não é exagero a gente falar que tudo isso começou lá em 77, na noite em que o Corinthians voltou a ser poderoso. Vai correndo, vai valente, vira o jogo de repente, Corinthians no meu coração. Essa final, eu acho que despertou em todos os pontos pretanos uma paixão que eu acho que estava meio que adormecida. Na minha vida representa emoção. Emoção não por aquilo conquistado, nada disso. Emoção pelo grupo formado, pela amizade que tem até hoje. Então isso daí foi o que deixou na ponte. Esse carinho, esse amor. É saudável, é gostoso você encontrar na rua um jovem, né? E o jovem te reconhecer e agradecer. Muito obrigado por 77, alguma coisa nesse sentido. Então, é algo que eu vou levar junto comigo. 77 para cá foi a libertação que toda essa geração teve de conquista dentro do clube. Sou fiel, sou verdadeiro, o meu clube é brasileiro. Agora tu és campeão. Fala agora, ó Candinha, que o meu time não tem linha e que a defesa não é legal. Quero ver a sua cara, o meu time é joia. Diga, Chico. Celso Cardoso, você sabe que eu assisti essa partida na casa da minha prima, né? Que do meu primeiro casamento, né? A Vânia, que está viva até hoje. A Sônia já morreu, que era a prima dela, que era a minha primeira mulher. E, de repente, estava eu, a Sônia, a Vânia e o seu João, que era o pai dela. Aí, de repente, a Vânia, assim, do primeiro, pro intervalo, primeiro tempo do intervalo, ela levanta assim, meia quase que tomada, e vira e fala: o Corinthians vai fazer 1-0 aos 37 minutos do segundo tempo. E sentou, né? Aí todo mundo um olhou para a cara do outro e falou: tá bom, né? Vamos fazer o quê? E bateu 37 minutos e veio o gol do Basílio. Então, quer dizer que o Corinthians sempre foi cercado de mística. E sempre dessa época, né? Que valia tudo. Vamos consulta, né? Aí com essa sua prima. Essa minha prima, porra, tá viva, cara. E tá bonitona, viu? Tá bonitona aí, né? Poxa. E vou te contar uma coisa. E o Corinthians foi sempre desse jeito. Nunca vi. Nada é fácil pro Corinthians. E esse ano aí o Corinthians chegou nessa decisão, minha querida Paula, com muito mérito. Precisava ganhar 7 jogos e ganhou 7 jogos. E chegou na decisão. Aí perdeu um, depois ganhou um, perdeu um e depois ganhou.
Não sei por que você está tão empolgado nesse programa de hoje, né? Esse programa me lembrou 58, Corinthians, é uma maravilha. E olha só que notícia legal deste ano. A partir do próximo dia 14, a TV Gazeta começa a transmitir a Liga de Basquete Feminino todos os domingos a partir das 3 da tarde. Muito legal, né, Celso? Ah, sem dúvida, todos os jogos sempre ao vivo, 3 da tarde aqui na TV Gazeta. É uma honra muito grande, né? Poder acompanhar de perto as meninas do basquete brasileiro. Você vai narrar, né? Sim, vou narrar. Maravilhoso. Prazer. Por favor, faça isso. Legal. Incrível. Bom, o assunto agora é Libertadores da América. Nesse ano, 8 clubes brasileiros disputarão a mais importante competição continental em busca do tão sonhado título. 6 clubes já começam na fase de grupos. Grêmio, campeão da última edição da Liberta, Corinthians e Palmeiras, campeão e vice do Brasileiro de 2017. O Cruzeiro, campeão da Copa do Brasil, e Santos e Flamengo, terceiro e sexto colocados do último Brasileirão. Além deles, Vasco e Chapecoense, sétimo e oitavo do último nacional, entram na chamada pré-Libertadores. Falando em Chapecoense, há um pouco mais de um mês completou um ano do acidente que vitimou 71 pessoas naquela triste viagem da Chape para a Colômbia. A TV Gazeta prestou sua homenagem em material especial feito em Chapecó pelo repórter Jonas Campos para mostrar como foi a reconstrução de um clube em tão pouco tempo. Vamos ver. Vamos, Chape! És um senhor tão bonito quanto a cara do meu filho. Parece que foi ontem, passou muito rápido e ainda está muito recente disso tudo, né? Tempo, 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 tempo. Só o tempo para curar realmente, né, e amenizar um pouco da dor, né, das pessoas que perderam. Tambor de todos os ritmos, tempo, 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 tempo. Entro num acordo contigo. Foi muito difícil, está sendo muito difícil e só o tempo que vai curar mesmo tudo isso que aconteceu. Por seres tão inventivo e pareceres contínuo. Tempo, 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 tempo. A relação de Chapecó com o tempo definitivamente mudou depois do dia 29 de novembro de 2016. O tempo é bem relativo, né? Porque quando tu fala em dor, assim, parece que foi ontem, né? E continua tudo igual, assim. O tempo jamais será o mesmo para Cirle, fotógrafa e assessora de imprensa da Chapecoense, que logo após o acidente já estava exercendo as funções do marido Kleberson Silva, vítima fatal da tragédia. Eu estava desesperada e o convite foi como se fosse um abraço, assim, e eu falei, não, eu tô aqui e fiquei. E me ajudou muito, tem me ajudado muito nesse um ano, assim. Eu percebo hoje como foi importante, assim, porque além de... é um trabalho novo, então eu tinha que me dedicar, eu tinha que focar nisso, né, e eu acho que essa rotina, assim, me ajudou. O tempo de ajudar, mesmo no momento de dor, também vale para Adriano, atual massagista do clube, que ocupa o lugar deixado pelo irmão, Sérgio Luiz Ferreira de Jesus, o Serginho. Eu aceitei na hora, né, porque tem homenagear ele, porque com certeza ele está contente de eu estar no lugar dele, né, é uma coisa que ele sempre gostou de fazer, fez muitos anos aqui na Chapecoense. E infelizmente aconteceu um acidente e acabou falecendo nesse acidente aí e morreu fazendo o que ele mais gostava, que era futebol. E o que dizer do tempo de Nivaldo, ex-goleiro com quase 300 jogos pela Chape, cortado de última hora do grupo que viajou para São Paulo e que depois pegou o avião para a Colômbia. Hoje ele segue no clube como gerente de futebol. Sei lá se é questão do destino ou não. De última hora resolveram me deixar, não levar para o jogo para São Paulo, porque na época o Caio Júnior resolveu mesclar o time para jogar contra o Palmeiras e aí não me levando abriria outras situações para levar outros atletas. O Vale do Rio Uruguai, localizado aqui em Chapecó, nesse belíssimo cenário, marca a divisa de Santa Catarina com o Rio Grande do Sul. Um ponto tradicional do município que em 2017 completou 100 anos de história.
Aniversário comemorado junto ao primeiro ano de um luto eterno. De uma tragédia que, assim como o Rio Uruguai, passou a ser um divisor histórico de Chapecó. Como é a cidade, né, é uma cidade potencial, mais pequena, se vive tudo isso todo momento, né? Sempre está conhecendo alguém. Esses dias eu estava vendo um apartamento aí para morar, a vizinha do lado era a esposa do médico que estava dentro do avião. A viúva do Dr. Márcio Besteni Cury, Graciela Micel, divide o apartamento com as duas filhas, Ana e Isabela. A gente tinha o sonho de formar elas, de encaminhar na vida, que elas, né, conseguissem ter sucesso também, não só na vida profissional, mas serem crianças felizes, se tornarem mulheres de bem. Eu acho que esse é o meu maior sonho, conseguir fazer isso sozinha agora, né? Sonhar, verbo ressignificado após a tragédia. Qual que é o seu maior sonho? Ah, não tenho mais, não tenho. Tenho que criar novos sonhos. Felicidade hoje é simplesmente viver o momento. Eu procuro viver sempre o dia de hoje, né? Sempre o dia de hoje. O amanhã o amanhã pertence a Deus, né? Eu nem penso em futuro. Para mim, futuro não existe. Eu penso hoje, máximo uma semana, um mês. Com o acidente eu aprendi que não adianta você fazer planos, porque os teus planos mudam do dia para a noite sem você esperar. Então eu procuro ir resolvendo uma coisa de cada vez, assim, e o tempo vai passando. Passando e ganhando novos significados. O tempo pode ser um clique, um olhar, um gesto de carinho, gratidão e presenças eternas. Ele está comigo ainda, sabe? Ele está me ajudando, ele está me fazendo algumas coisas assim, até de coisas de trabalho mesmo, que às vezes eu penso, como ele faria, como seria, então eu sinto que ele ainda está me ajudando. Não é porque morreu que acabou, eu acho que as boas lembranças e o amor é para sempre. Não tem o que tu fazer ou fazer algo diferente do que agradecer, né? Acho que a gente só tem que agradecer a Deus por estar aqui. Hoje eu só agradeço, não tem como ser diferente. O tempo pode ser uma bola disputada, uma nova caminhada. Eu vejo que com uma perna eu consigo chegar mais longe se eu tivesse com as duas. Pode ser uma história, uma página escrita, um lance narrado. Aqui em Chapecó, o tempo é apenas um. O tempo é agora. Ainda assim acredito ser possível reunirmos-nos. Tempo, 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 num outro nível de vínculo. Tempo, 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 tempo. Olha, Celso, vou falar uma coisa para você. Triste o acontecimento, mas vamos também tirar o chapéu para o que veio depois, né? O que veio depois foi um trabalho muito bem feito, um trabalho que toda a cidade participou, cidade de Chapecó, toda a cidade participou, desde crianças a jovens, adolescentes, já profissionais, senhoras, idosas, idosos, enfim, um trabalho de Hércules mesmo para erguer a Chapecoense. E veja que a coisa foi tão bem feita e tão bem feita que a Chapecoense se classificou para a Libertadores. Vai disputar para a Libertadores, é verdade, né? Como nós vimos aí junto com o Vasco, mas se classificou. Sim, e teve clube, como o São Paulo, por exemplo, que quase cai para a segunda divisão. Se bem que a Chapecoense também flertou com a segunda, né? Flertou com o rebaixamento, mas depois melhorou na fase final do campeonato e conseguiu aí uma vaga para a Libertadores. Mas o poder de reação para um clube que tinha dúvida. Morrido o time inteiro nesse trabalho. O trabalho começou do zero. Começou do zero. É o verdadeiro significado da palavra resiliência, aquela força que a gente alcança a partir de um momento tão trágico. E eu digo que o trabalho começou com menos 71, porque não é fácil. Então, a verdade é que você vê que ficou aquele negócio, 71 minutos de jogo, todo mundo, aê, Chapé, quer dizer, é um negócio legal isso aí, e espero que se mantenha essa tradição, porque é muito bom lembrar esse pessoal que morreu tão tragicamente naquele acidente. Com certeza. E o primeiro Gazeta Esportiva de 2018 está terminando com um gostinho de quero mais, né? A gente volta amanhã ao vivo com muito mais notícias do mundo do esporte. Um tchau, Feliz Natal, Feliz Ano Novo não, um Feliz Ano Novo. Gente, tô maluca, né? Tudo bem. Acabou de começar o ano, né? O Ano Novo chegando, ainda a ressaca da virada. Feliz Ano Novo para todo mundo, com o pé direito, né? Começando. Feliz 2018 e até amanhã. Exatamente, e já que ela deu
Feliz Natal desse ano, então boa Páscoa. Feliz aniversário também. Grande abraço. Feliz Carnaval.